Boa tarde a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão Especial do Projeto de Reforma do Código de Processo Civil. Tendo em vista a distribuição de cópias da ata da 12ª reunião, realizada no último dia 16, indago aos deputados dispensa, senhor presidente. Se há necessidade da leitura. Peço dispensa, senhor presidente. Fica, portanto, dispensada a leitura da ata, pedido do relator-geral Sérgio Carneiro. Discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Gravada aprovada. Pois é, para ser... Comunico aos presentes que foram recebidos os seguintes expedientes. Da liderança do PSB, ofício indicando o deputado Severino Ninho, PSB Pernambuco, para integrar esta comissão como titular em substituição à deputada Sandra Rosado. Da liderança do PSDB, ofício indicando o deputado Nilson Leitão, PSDB Mato Grosso, para integrar esta comissão como titular em substituição ao deputado Rui Palmeira. Em consequência da saída da deputada Sandra Rosado desta comissão, comunico que encontra-se vago o cargo de terceiro vice-presidente. A eleição para esse cargo será oportunamente marcada. Quanto ao prazo de emendas, informo, decurso hoje, 34ª sessão, última sessão prevista, 30 de novembro de 2011. A pauta de hoje, na ordem do dia, prevê a realização de audiência pública sobre os projetos de lei de alteração do Código de Processo Civil, atendendo aos requerimentos dos deputados Eduardo Cunha, Sérgio Barradas, Nelson Marquesan Júnior, de minha autoria, Paz Landim e doutor Grilo, além de Paulo Abiakel, foram convidados. Gabriel de Jesus Tedesco Wedi, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Alan Titonelli Nunes, presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. Miguel Rocha Nasser Issa, procurador municipal da cidade de Fortaleza, representando o presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Fábio Jun Capucho, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Mato Grosso do Sul, representando a Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Guilherme Guimarães Feliciano, juiz, representando o presidente da ANAMATRA. Daniela Moradas Reis, chefe do Departamento de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais. Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Abner Ferreira, pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, Rio de Janeiro. Nós vamos compor a mesa, já está composta, e como são 8, nós vamos ouvir os primeiros 4 e abrir de imediato para os debates, depois ouvir os outros 4 e posteriormente a abertura de debates, antes do início da ordem do dia. Olha aqui. Já? Com... Muito bem, vamos então ao primeiro expositor. O senhor Gabriel de Jesus Tedesco Wedi, representando o AJUF. Com a palavra por 10 minutos, prorrogáveis mais 5, 15 minutos. Senhor deputado Fábio Tradi, em nome que saúdo os demais integrantes dessa mesa, deputados, colegas aqui presentes, autoridades. É com alegria muito grande que a Associação dos Juízes Federais do Brasil vem debater acerca do novo Código de Processo Civil.
a postura democrática da Câmara dos Deputados no sentido de se fomentar o debate junto à sociedade na busca de uma justiça mais justa, mais rápida, mais célere, mais acessível, em especial às pessoas mais carentes, aqueles que mais necessitam de uma justiça quando seus clamores muitas vezes não são atendidos, muitas vezes pelo próprio Estado, é de importância muito grande essa democracia, esse diálogo aberto na construção de um Código de Processo Civil que seja compatível com os nossos tempos. Na Justiça Federal, por exemplo, nós temos o processo eletrônico, que é um processo ecologicamente correto que não utiliza papel. Nós podemos observar que lá, quando o professor Buzaide coordenou o nosso último Código de Processo Civil no ano de 1973, nós jamais falaríamos na possibilidade de existência do processo eletrônico. E eu me lembro ainda, quando acadêmico de Direito, assistindo uma palestra na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, quanto grande processualista, o professor Ovídio Batista, isso aí no ano de 1994, disse que nos próximos 50 anos nós teríamos processo eletrônico. Eu estava ali e não acreditei nele. Olha, ele já estava com uma idade ali avançada, achei, é uma questão, poderia ser aquele canto do cisne, né? No final da vida, o velho e competente professor colocando uma ideia impossível. Jamais eu e os colegas que estavam junto ali, que também ficaram surpresos, iriam acreditar que o processo eletrônico, menos de 20 anos depois, já seria uma realidade. E no caso da Justiça Federal, uma realidade que abarca toda a Justiça Federal e também, né, agora os tribunais superiores, que é um processo que não usa papel, que dá publicidade, facilita ao advogado o exercício da advocacia e permite, inclusive, que as petições entrem até mesmo de madrugada para o juiz apreciar. Os magistrados apreciam, hoje trabalham até mesmo de madrugada. Eu costumo dizer hoje que o juiz ele pode trabalhar nas 24 horas por dia, porque pode até mesmo da sua residência, né, acessar e fazer algum despacho eletrônico em algum caso de urgência, muito embora trabalhe, evidentemente, dentro da vara do prédio da Justiça. Então, é uma questão muito importante. Vejo outra questão muito importante também, que nós devemos limitar, né, o número dos recursos e garantir a efetividade da decisão do juiz de primeiro grau. Não pode o cidadão esperar 15 ou 20 anos para ver o seu processo resolvido. Ou seja, se nós prestigiarmos a decisão do juiz de primeiro grau, tá, para que já com aquela decisão confirmada pelo tribunal, possa já o cidadão usar, gozar e dispor de seu direito. Isso é muito importante. Não se pode estender processos por 20 anos, por exemplo, esperar que o recurso especial e o recurso extraordinário sejam apreciados aqui em Brasília pelos tribunais superiores e deixar o cidadão privado de gozar dos seus direitos. E muitas vezes causas importantíssimas, que envolvem direito de família e outras espécies de direitos. Também entendo que nós devemos sempre buscar, né, o enxugamento dos prazos, ou seja, menos prazo. Nós temos que ser mais céleres, mais rápidos, para que o trâmite do processo possa atingir o princípio constitucional da duração razoável do processo, que foi inserido entre nós pela emenda constitucional número 45. Outro esforço importante que eu acho, entendo, fundamental, e que é um avanço desse novo código, é o incentivo à conciliação. As partes precisam se entender, as partes precisam conversar. Nós teremos na próxima semana, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça está organizando a Semana Nacional de Conciliação, aonde os juízes brasileiros, juízes federais brasileiros, estarão se dedicando a realizar estas conciliações em benefício do cidadão.
Tem sempre, existia, eu tinha um professor também de processo civil, agora lembrando o passado, que dizia o seguinte: o pior acordo é sempre, muitas vezes, o melhor negócio. Então, evidentemente, nós não podemos levar isso a uma máxima, né? Mas o acordo é importante porque ele ameniza o sentimento das partes que estão contrapostas, ele harmoniza e ele permite uma decisão já em apenas uma audiência. As partes ali compõem. Então, é um avanço, né, para o Código de Processo Civil brasileiro. Entendo também que o magistrado deve ter os seus poderes fortalecidos no sentido de disciplinar a audiência, no sentido de impor multas às partes e até mesmo em casos excepcionalíssimos, multas até o próprio advogado, no sentido de fazer com que a jurisdição seja prestada de forma mais célere, não admitindo expedientes que são utilizados para atrasar o processo. Costuma-se dizer que o rico contrata um bom advogado, muitas vezes, quando ele é devedor, para atrasar o processo. E isso é uma coisa que pode ser combatida com o fortalecimento do poder do magistrado. E também é importante uma coisa que já se fala muito em doutrina, mas que é uma questão importante, é a valorização das tutelas de urgência, para que o magistrado possa, sem ouvir a parte contrária, ou no caso da Fazenda Pública ouvindo, conceder desde já o direito às partes, o que já é feito hoje, mas acho que nós podemos avançar, né, nesse novo Código de Processo Civil. De forma que eu quero deixar aqui a saudação dos juízes federais do Brasil, trouxe inclusive, junto comigo, um grande jurista, o doutor Glaucio, professor, doutor em processo civil, magistrado federal que tem acompanhado e capitaneado a luta da JUF no sentido de apoiar, né, esse novo Código de Processo Civil, está aqui conosco e vai dar umas palavras. Está aqui conosco? Está aqui conosco, aqui à frente. Vai dar umas palavras mais técnicas, nos pontos mais polêmicos do nosso Código de Processo Civil, e para contribuir com o debate. Os juízes federais do Brasil, então, estão aqui para debater com a advocacia pública, com o Ministério Público, com os nossos parlamentares, com os agentes da sociedade, mas sempre com essa ideia de se levar um processo civil que propicie uma justiça mais acessível, uma justiça mais rápida, que possa levar o bem da vida de forma mais rápida e justa ao cidadão. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel de Jesus Tedesco Edi. Vamos ouvir o presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, Alain Titonelli Nunes. Excelência dispõe de 10 minutos. Primeiramente, queria dar uma boa tarde a todos aqui presentes. Queria cumprimentar a mesa e todos os aqui presentes, todos os deputados e demais aqui integrantes aqui da comissão especial, na pessoa do presidente e do relator geral dessa comissão, o deputado Fábio Trade e o deputado Sérgio Barradas Carneiro. Queria dizer que tem uma coisa que essa comissão está fazendo que eu acho que a sociedade toda está satisfeita, que é a pluralização do debate. A gente observa que essa é uma preocupação constante dessa comissão, e essa preocupação é uma preocupação do Estado Democrático de Direito extremamente necessária para toda a sociedade. E a gente verifica essa preocupação na medida em que a comissão especial possibilita apresentar sugestões, debater e demais conclusões através da internet. Todos os artigos podem ser sujeitos a alterações por qualquer cidadão. E também pelas diversas audiências públicas que têm percorrido o país. E nesse pormenor, é importantíssimo deixar registrado a necessidade que o presidente relator tem
de estarem onipresentes em todas as regiões do país, e eu tenho observado atentamente essa constante dos excelentíssimos deputados federais. Eu gostaria de congratular também o deputado federal Efraim Filho, relator geral da parte geral, que nos recebeu. Nós encaminhamos diversas sugestões para o deputado e foi extremamente solícito. E, por fim, nessa fase de parabenizações, queria registrar a perseverança e a dedicação que os professores Fred Didier e Rinaldo Mousala estão tendo, acompanhando essa comissão especial e todas as sugestões que estão sendo apresentadas. Bem, preliminarmente eu gostaria de fazer dois registros. São duas preocupações, eu acho, e 3 desafios que esse novo CPC tem, a construção desse novo CPC. Essas duas preocupações, em certa medida, eu percebo que a comissão especial está atenta a elas, né? A primeira preocupação, evidentemente, é uma preocupação de construir um CPC coletivo, e não um CPC do entidade A, do escritório de advocacia B, do advogado C ou da associação E. Isso aqui que a gente está debatendo é uma proposta coletiva e todos nós podemos dar nossas sugestões e construir um futuro, um direito processual mais efetivo para o futuro. Um outro problema que eu acho, ao meu ver, e eu vejo que o nobre deputado, relator geral, o deputado Sérgio Barradas, inclusive já expôs diversas vezes, é que esse novo CPC não vai resolver todos os problemas da prestação jurisdicional. Está muito longe disso. Grande parte dos problemas da prestação jurisdicional estão afetos ao que o professor Humberto Teodoro Júnior chamou de tempo morto do processo. É aquele período em que o processo tramita na Secretaria Judiciária. E aí a gente também tem que pensar em soluções para que esse tempo seja diminuído. E, evidentemente, é uma preocupação do novo CPC, mas há mecanismos que passam das questões aqui debatidas. Bem, dito isso, passarei para os desafios. Eu acho que o principal desafio desse novo CPC é a busca pela efetividade. A busca pela atividade pela concretização de uma prestação jurisdicional célere e universal, sem esquecer as garantias fundamentais do processo. Para mim, essa é a primeira preocupação. Uma segunda preocupação é a necessidade de construir um CPC que proveja o processo de maneira a concretizar o direito material e não que faça o processo como um fim em si mesmo. E o terceiro desafio é a necessidade de que esse projeto de novo Código de Processo Civil perdure no tempo. E aí a gente tem que alinhavar muitos princípios para que esses princípios não caiam no esquecimento e para que esses princípios atendam a todos os anseios da sociedade. E eu digo isso porque o último Código de Processo Civil durou aí cerca de 30 anos, né? E esse provavelmente vai ser construído para durar também 30 anos. E a gente sabe que a sociedade é dinâmica e as leis são estáticas. Por esse motivo é necessário que esse novo CPC atenda o mais amplo possível direitos e princípios necessários e que anseiam tanto a sociedade. Feitas essas considerações preliminares, eu queria fazer um breve recorte sobre as prerrogativas da Fazenda Pública. E queria dizer, vou trazer aqui, não tratar diretamente sobre os dispositivos que tratam das prerrogativas no novo CPC, mas apenas fundamentar por que existem as prerrogativas da Fazenda Pública. As prerrogativas, de um modo geral, elas existem porque há uma necessidade do Estado defender o interesse público. E as prerrogativas estão centradas, basicamente, em 3 princípios. O princípio da isonomia, um princípio de prevalência do regime de direito público e um princípio,
não tanto um princípio, né, e mais uma necessidade de estruturação do Estado brasileiro. Bem, o princípio da isonomia, todos aqui conhecem, né, principalmente na versão aristotélica, que é tratar igualmente os iguais na medida de suas desigualdades, enfim, efetivar a igualdade material, ele é o princípio que será o vetor de interpretação das prerrogativas. As prerrogativas só serão válidas e constitucionais se atenderem com razoabilidade às suas necessidades. Ocorre que, para a ferição dessa razoabilidade, é necessário verificar cada caso concreto. Entretanto, o próprio STF já se manifestou pela constitucionalidade e legalidade de diversas prerrogativas da Fazenda Pública. Um outro princípio que tem correlação com as prerrogativas da Fazenda Pública, é a prevalência do regime de direito público. O regime de direito público, ele tem essa prevalência por causa de 4 outros princípios, que seriam o princípio da legalidade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, o princípio da continuidade do serviço público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. A comunhão desses interesses, desses princípios, ela visa resguardar a defesa do erário. E aí é também um motivo pelo qual o Estado é dotado de determinadas garantias. Por fim, tratarei da estrutura do Estado. Como todos os profissionais do direito debatem, como todos deputados e senadores debatem a estrutura do Estado. O Estado brasileiro é constituído para prestar o maior número de serviços possíveis ao cidadão. E quando o Estado brasileiro não é prestador do serviço, ele é regulador. Então é natural que o Estado, sendo prestador do serviço ou regulador, ele fará parte de um grande quantitativo de processos judiciais, seja no polo ativo, seja no polo passivo da demanda. E por esse motivo, naturalmente, é necessário dotar a Fazenda Pública de determinadas prerrogativas. Bem, mesmo havendo essa necessidade do Estado atuar em diversas frentes, a estrutura do Estado hoje existente não é compatível com essa realidade. Hoje a gente verifica que não há número de advogados públicos suficientes para defender o Estado, bem como essa estrutura é inadequada. Numa comparação com a iniciativa privada, em 2 aspectos específicos, a gente poderia ressaltar que a advocacia privada ela tem um viés visivelmente econômico. E na medida em que é uma demanda judicial, o profissional do direito ou o escritório irá contratar mais profissionais para atenderem aquela demanda, ou, naturalmente, se quiser continuar mantendo a eficiência do respectivo escritório, vai deixar de pegar mais uma causa para estar atuando em juízo. Mas essa realidade é diferente para o poder público, que o poder público não pode escolher as causas. Ele tem que atuar em todas as causas em que ele é parte. Então, naturalmente, que é necessário dotar o poder público de determinadas garantias na medida em que ele tem que atuar em todas essas ações judiciais. E aí presidente, pela ordem. Estou sendo informado, eu como vice-líder do PMDB, como vice-líder do PMDB, queria comunicar aqui aos nossos colegas que abriu agora um novo painel. Estão pedindo a presença de Vossas Excelências para nós podermos exatamente, isso é com relação à DRU. Perfeitamente. Então nós estamos pedindo... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apenas dar tempo para que o Alain Titonelli Nunes termine o seu pronunciamento, faltam 3 minutos, e depois nós vamos suspender os trabalhos para depois retomá-los. Muito obrigado.
Tudo bem, já estou indo para a fase final aqui. Então, essa lógica, ela não pode ser transposta para a administração pública. Por quê? Se a cada enxurrada de ações houvesse a necessidade de contratar diversos advogados públicos, o Estado se tornaria inviável, porque para contratar um procurador é necessário o respeito ao princípio da legalidade, do concurso público e da reserva orçamentária. E, naturalmente, o orçamento público não suportaria a contratação de todos esses advogados públicos necessários à defesa imediata do Estado. Uma outra diferença entre a advocacia pública e a advocacia privada é a proximidade em que o advogado privado tem dos fatos da ação. O advogado privado sempre é subsidiado pelo seu cliente do maior número de fatos possíveis para estar fazendo a defesa do seu cliente. Já o advogado público não. Ele vai ter que correr atrás de todos esses dados na administração pública, e todos sabem de toda a burocracia da administração pública, de toda a complexidade da administração do poder público para ter o acesso a esses dados. Bem, já me encaminhando para o final, eu queria dizer que, no geral, essas prerrogativas elas devem ser interpretadas como necessárias à garantia de um Estado prestador de serviço. E esse foi o Estado que a Constituição de 88 traçou para nós. Traçou um Estado do bem-estar social, um Estado que se exige a prestação do maior número de serviços possíveis. E, nas hipóteses em que o Estado não é prestador de serviço, o Estado é regulador. Por esse motivo, essas garantias se fazem extremamente viáveis. E o novo CPC, atento a essa realidade, não exorbitou nessa realidade. Coube ao legislador, aqui, a Câmara dos Deputados, fazer essa conveniência de oportunidade e razoabilidade de todas essas garantias atinentes à advocacia pública, e entendeu por bem que a maior parte dessas garantias eram necessárias e condizentes com o Estado Democrático de Direito e com essa nova ordem jurídica que está posta. Dito isso, presidente, eu encerro as minhas palavras e agradeço a disponibilidade do tempo. Bom, conversando com o relator, eu decidi o seguinte: para não haver comprometimento da continuidade dos trabalhos, nós vamos fazer um revezamento. São 3 deputados presentes, então chega o deputado Vicente já marcou presença, o deputado Sérgio chega, eu vou, o deputado Sérgio preside, para que os trabalhos fluam a contento. Vamos ouvir agora o representante da Associação Nacional dos Procuradores Municipais,